Olá, eu sou Fernanda Tarabal Lopes, sou professora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou mãe do Antônio, uma criança de 2 anos. Sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, compridos. Estou usando uma camiseta bege e gravo esse vídeo numa sala de aula da URGS. O título do meu trabalho é Atestado Médico, é um relato de experiência que eu vou falar sobre ele agora. Nesse relato de experiência, exponho minha vivência durante uma consulta médica para atendimento do meu filho. A partir da narração da vivência, teço reflexões acerca das violências dirigidas às mães e às crianças nos sistemas de saúde. Ao longo do texto, também resgato algumas memórias próprias que trazem elementos ligados a outras experiências da maternidade, tais como a questão da rede de apoio, da maternidade de trabalho, além de considerações sobre o maternalismo e a concepção de um instinto materno ligado a sacrifícios, que são reflexões que eu faço amparada, muito especialmente na autora Vera Iaconelli. A experiência em questão é apresentada a partir de um relato autobiográfico. Sobre o relato autobiográfico, vale destacar que narrar a própria vida, autobiografar, conforme nos aponta Passege, situa-se na perspectiva de uma epistemologia do Sul, decolonial. Trata-se de um processo cognitivo reflexivo privilegiado de organizar narrativamente a experiência e constituir pelo vivido um processo a partir do qual nos apropriamos do que somos, uma forma de nos compreendermos no seio de nosso ambiente social e histórico, de darmos conta da nossa própria historicidade, nos transformarmos e reinventarmos. Voltemo-nos ao relato. Um quadro de febre, espirros, coriza e mal-estar do meu filho de 2 anos. O provável diagnóstico dado pela pediatra, influenza. Ao final do atendimento, a médica me entrega prontamente um documento para a escola, dizendo que ele não poderia frequentar a creche por um período de 7 dias. Também me repassa nesse momento um receituário. No entanto, faltava o atestado médico dizendo da necessidade de cuidados domiciliares de uma criança de 2 anos pelos responsáveis. Solicitei-o e daí veio a surpresa. A profissional não quis fornecê-lo. Precisei travar uma constrangedora discussão, explicando-lhe da necessidade de um atestado para que eu, pudesse justificar minha ausência no trabalho e assim poder cuidar do meu filho doente. Tentei explicar a ela que não tenho a quem delegar os cuidados do meu filho, ou eu ou o pai, precisávamos nos dedicar integralmente a essa tarefa. E assim reforçava: doutora, eu preciso de um atestado. A contragosto, a médica emitiu o documento e encerrou a consulta me dizendo que, se uma mãe necessita de apresentar atestado médico no trabalho para cuidar de filho doente, então essa mãe não deveria trabalhar. Foi desolador. Também escutei outros absurdos, tais como: você pode ser demitida do seu trabalho por causa desse atestado, sabia? Você não vai ser paga por esses dias que não trabalhou ou vai, dentre outros. A situação foi tão bizarra que, ainda que a médica me recomendasse o aleitamento frequente como parte necessária ao tratamento, negava ao mesmo tempo a emissão de um atestado me indicando como cuidadora do meu próprio filho. Uma reflexão que me tomou de imediato foi sobre as diferentes condições sociais para o exercício das maternidades, uma experiência plural. Afinal, doutora, nem todas somos médicas, não é mesmo? Faltou a empatia de reconhecer que nem toda mulher conta com rede de apoio para auxiliá-la em situações como essa. No meu caso, que sou uma migrante, vivo distante de minha família. A rede de apoio que possuo é a escola. Sobre esse ponto, vale destacar que não consegui vaga na educação infantil pública do município. A sentença ainda é a insuficiência do Estado em seu papel de rede de apoio e de amparo a mães e crianças. Outra questão que me ocorreu com esse episódio foi sobre a punição, no âmbito do trabalho, de mulheres que são mães. A fala da médica é de fato uma constatação. Mulheres são punidas em suas carreiras por tornarem-se mães. Algumas são demitidas, outras não são contratadas, outras são preteridas ou perdem seus cargos de chefia.
Lembro-me de uma amiga com filho na mesma idade do meu, contando-me que se ela apresentar um atestado médico para cuidar do pequeno, corre o risco de perder o cargo que ocupa na organização. Relata-me ainda que há uma fila de gente jovem e sem filhos desejando o seu lugar e que por isso atestados precisam ser evitados por ela. Segundo dados do ano de 2025, produzidos pela equipe de assistência obstétrica e puerperal livre maternagem, 56% das mulheres são demitidas após o retorno da licença maternidade. Além da demissão, há ainda pouquíssimo apoio. 63% das empresas não têm nenhuma iniciativa, programa de suporte ou reconhecimento voltados a gestantes ou mães. As poucas ações realizadas no âmbito organizacional são pontuais e restritas às celebrações do Dia das Mães. Ainda outros dados. 40% de mulheres relataram sofrer discriminações em processos seletivos por serem mães. Concomitante a isso, 36,9% de lideranças relataram já terem presenciado resistência interna para a promoção ou contratação de mães. Tais dados demonstram que as estruturas das organizações apresentam, e em números crescentes, uma série de violências e obstáculos para a inserção e desenvolvimento de mães no mercado de trabalho. A tese de Paula Monteiro, 2024, também traz elementos importantes sobre a questão dos conflitos, família e trabalho, vivenciados por mães. Em sua pesquisa, a autora discorre ainda sobre as experiências articuladas de mulheres nos circuitos de cuidado infantil. Sobre circuitos de mulheres dedicadas ao cuidado infantil, muitas vezes, para dar conta do trabalho do cuidado nas situações de adoecimento da criança, outras mulheres, como a avó, por exemplo, entram em ação. Minha avó. Quantas saudades! Foi ela e também o meu avô os grandes apoiadores da minha mãe, mamãe solo, nos cuidados com os filhos doentes, para que ela não fosse penalizada em sua carreira bancária com os atestados médicos decorrentes de nossas enfermidades na infância. Minha mãe. Contei a ela sobre as dificuldades para receber o atestado, do meu direito enquanto trabalhadora de cuidar de um filho de 2 anos doente e da minha indignação diante de tudo isso. Ela também se indignou e lembrou-se das suas experiências. No entanto, ao escutá-la sobre as vivências de seu tempo, tive a sensação de uma narrativa com tons de resignação. Sobre essa questão, escuto amplamente de variadas pessoas, diante dos meus relatos indignados sobre as crueldades dirigidas às mães e às crianças, respostas do tipo: "Ah, mas é assim mesmo", ou "é difícil mesmo", dentre outras frases que me tocam como uma mensagem de aceite sem questionar. Historicamente, as injustiças, violências sofridas, o adoecimento mental e as condições desiguais do exercício da maternidade têm sido silenciadas ou naturalizadas. Noto em gerações de mães próximas ou anteriores à minha certas dificuldades para falar sobre a questão, indiferença, por vezes até mesmo traumas. Sobre esse ponto, vale retomar a obra de Vera Iaconelli e seu Manifesto Antimaternalista. A autora nos aponta uma série de construções sociais que historicamente produziram o maternalismo, um ideal de maternidade baseado na hipervalorização do papel de cuidadora, no papel insubstituível das mulheres nas tarefas do cuidado e na existência e na ideia da existência de um instinto materno que inculcou nas mulheres sacrifícios, abnegação e culpa. Vera Iaconelli discorre sobre os embates políticos necessários em relação à responsabilização de outros atores sociais em relação aos cuidados com as próximas gerações, ao que denomina políticas da reprodução. Conforme a autora, abre aspas, a insistência num modelo anacrônico de cuidados baseado na inteira responsabilização das mulheres é fonte de inúmeros sofrimentos e adoecimentos que observamos na clínica, reiterando a ameaça ao nosso futuro. É necessário avançarmos e rompermos com a cultura e as políticas misóginas e ultrapassadas, através da construção de um sentido coletivo do cuidado e responsabilização.
E, claro, antes de terminar esse texto, só mais uma questão. Alguém teria indicação de uma nova pediatra?